Olá, viajante. Há coisas nesse mundo que podem ser simplesmente chamadas de milagre. No caso de hoje é pelo fato de ser praticamente impossível alguém sobreviver 72 dias sem comida, água e com noites batendo menos de 30 graus. Mas antes de dizer que isso é impossível, assista esse vídeo até o final e entenda a história dos jogadores, seus amigos e familiares que sobreviveram ao inferno dos Andes. Tudo começa então quando um grupo de amigos resolveu montar um time de rugby para se divertir e passar o tempo. Só que conforme o tempo foi passando, o grupo foi ganhando jogos, torneios e se tornaram uma equipe profissional. O nome dessa equipe era Old Christian Club. Eles chegaram ao patamar que a equipe já estava classificada para um campeonato específico lá. Eles precisavam apenas jogar um amistoso no Chile. Bom, então já que era no Chile, eles decidiram contratar um avião para levar eles até lá. Afinal, de carro era praticamente inviável. Eles tinham até mesmo o apoio da Força Aérea Uruguaia, ou seja, a Força Aérea Uruguaia ia alugar um avião para levar os caras até o Chile, ou seja, eles já tinham muita influência já nessa época. A Força Aérea Uruguaia então forneceu o avião para eles irem, só que o avião cabia 45 pessoas, muito além da quantia de pessoas que tinham no time de rugby, né? Então a Força Aérea decidiu liberar lugares que estavam livres para os jogadores chamarem seus amigos e familiares para a viagem. E imagine então, com tudo isso acontecendo, os jogadores ficaram muito felizes. O clima era de festa e de alegria, porque afinal não é todo dia que aparece uma oportunidade para você se divertir, viajar, levar a sua família e seus amigos. Então tudo parecia correr bem até então. 12 de outubro de 1972. Essa foi a data prevista que eles deveriam ter chegado, mas eles tiveram que pousar em Mendoza, porque o clima estava muito ruim, estava impossível de voar, e no dia 13 de outubro eles finalmente conseguiram partir para Santiago. Bom, só que o que acontece? A Cordilheira dos Andes é um lugar que muitos poucos pilotos se arriscavam em lá, porque era um lugar do clima muito ruim, era muito difícil trafegar por lá e quase nenhum piloto trafegava por lá, e os que pilotavam não gostavam muito de trafegar por aquela área. Mas por sorte deles, o piloto da Força Aérea já tinha sobrevoado algumas vezes aquele local e tinha experiência, mas eles partiram mesmo assim. Algum tempo após o embarque deles e terem começado o voo, ali pelas 3 horas da manhã, os tripulantes relataram se perguntar entre eles mesmos se o avião deveria mesmo estar voando tão baixo e perto das montanhas. Então o que acontece? Nesse momento a gente tem esse relato porque um dos sobreviventes, escreveu um livro, e nesse livro ele relata ter conversado com os outros sobreviventes e ter, outros tripulantes no caso, e ter falado com eles, olha, a gente devia estar tão perto assim das montanhas, tá correto isso? Então foi mais ou menos isso que aconteceu nesse horário. Às 3h30 então, o avião bateu, fazendo uma parte da fuselagem ir para a frente e a cauda ficou para trás, partindo o avião no meio, fazendo assim metade da frente do avião cair no meio dos Andes, em alta velocidade. Ou seja, ele estava indo muito rápido por causa da velocidade do avião e aquela parte da frente não parava de deslizar por causa da neve, então eles estavam indo para uma direção totalmente desconhecida, até que ele finalmente parou. E assim que ele parou, eles conseguiram relatar que 12 pessoas já tinham morrido até essa parte da viagem. Só com a queda do avião morreram 12 pessoas, por causa dos impactos, até algumas foram arremessadas para fora do avião por causa da pressão quando o avião estourou, assim, puxados pelo vento. Mas enfim, apesar até mesmo da queda do avião, ainda restavam 33 sobreviventes. Bom, essas 9 mortes foram 9 passageiros, 2 tripulantes e o piloto também morreu na queda do avião. Mas antes de começar a parte que realmente interessa na história, eu queria te explicar o porquê, o real motivo do avião ter sofrido o acidente, ter batido nas montanhas. Então, foi revelado e descoberto recentemente, porque na época não tinha como descobrir, que o avião não sofreu problemas nenhum, ele estava voando bem, só que foi por um erro do copiloto, que achou que eles estavam mais perto do aeroporto do que eles realmente estavam. Então eles começaram a voar mais baixo, achando que conseguiriam ver o aeroporto, e acabaram se deparando com montanhas. E o que mais aconteceu? O piloto resolveu pegar uma rota alternativa, para pegar um caminho mais curto e conseguir chegar mais rápido. Então foi uma soma de fatores que fez o avião voar pelo caminho errado e acabar batendo nas montanhas. Dia 1. Um dos passageiros estava em coma por causa da queda do avião, mas os outros passageiros perceberam que ele estava apenas em coma e levaram ele para um local mais quente. Afinal, lá fora estava uma nevasca terrível. E assim,
O avião estava quebrado no meio, então tinha uma abertura imensa do lado dele e o vento e o frio era terrível. Então, apesar de todo o caos, todos os corpos mortos, eles tentaram tampar as partes abertas do avião para que eles não morressem de frio. Nesse primeiro dia, nessa primeira madrugada, fez menos de 30 graus, ou seja, 30 graus negativos, e eles ainda não tinham morrido de frio. Então eles tentaram tampar essas aberturas. Mas por que eu disse tentaram e ainda não tinham sobrevivido? Pelo simples fato de naquela noite 5 pessoas terem morrido congeladas por causa do frio e da temperatura muito abaixo de zero. Foram essas 5 mortes, 4 passageiros e também o copiloto que não sobreviveu, fazendo assim restar apenas agora 28 sobreviventes. Dia 2. No segundo dia eles imaginavam que as buscas já tinham sido iniciadas. Até um avião passou perto deles e eles tentaram acenar, chamar ele e acharam que ele até tinha visto e que ia voltar em breve. Só que isso simplesmente nunca aconteceu porque o avião não conseguiu ver eles. Afinal, o avião era branco, estava tudo entopetado de neve e ficou impossível para o piloto conseguir ver que tinham realmente pessoas lá embaixo. Ele nem imaginava que podia ter alguém morrendo de frio e fome lá embaixo. Dia 3. O passageiro que estava em coma finalmente acorda e acaba conversando com os outros passageiros também. E ele acaba percebendo que a mãe dele tinha morrido no acidente. Dia 5. No quinto dia eles começaram a se desesperar, afinal a comida estava começando a acabar e eles tinham muito pouca comida. A única coisa que eles tinham eram algumas garrafas de vinho e alguns petiscos, tipo amendoim, bolachas e algumas barrinhas de chocolate. Mas mesmo sabendo que eles precisavam racionar o máximo de comida que dava, mesmo com o mínimo de comida possível para cada um, eles não conseguiram sobreviver por muitos dias. Dia 10. Bom, um dos sobreviventes era engenheiro, e logo nos primeiros dias após o acidente ele conseguiu consertar um rádio e fazer com que eles conseguissem ter notícias das rádios e de tudo que acontecia ali em torno do Chile, que captava o sinal. Ali estavam acompanhando as notícias sobre as buscas deles e tudo que estava acontecendo. Mas a pior coisa que eles podiam ter captado, acabaram ouvindo. Eles acabaram ouvindo que as buscas foram finalizadas e que os parentes declararam os 45 passageiros como mortos. Então imagina a situação onde você está sem comida e um frio congelante e acabar descobrindo que você foi declarado como morto. Eu acho que qualquer um enlouqueceria. Bom, eu quero te pedir agora só um minutinho da sua atenção, por favor. Caso você esteja gostando do vídeo até aqui, bom, apoie o canal. A gente é uma comunidade pequena, mas muito unida. Desde já te agradeço. Todo apoio que puder dar ao canal, eu agradeço de coração. Então, vamos continuar. Dia 11. Nesse ponto a fome já estava mortal. Eles estavam começando a delirar de fome. Então eles decidiram praticar antropofagia. Caso você não saiba o que é, não é nada menos do que comer carne humana. E não é canibalismo. Canibalismo é o ato de você matar alguém para conseguir consumir a carne humana. Ali as pessoas já estavam mortas, estavam congeladas, e então é chamado de antropofagia. Eles até pedem para que as pessoas quando forem retratar o caso, não falem que eles são canibais, porque isso é ofensivo demais. Então no dia 11, alguns deles começaram a comer carne humana dos mortos que estavam congelados no meio da neve. Eles consumiam a carne crua e congelada, afinal não tinha como assar e acho que isso seria até um pouco brutal demais. Então a carne congelada acho que até facilitava na hora deles comerem. Dia 20. No meio da madrugada, como se tudo não tivesse terrível já, uma avalanche acontece no meio da madrugada. Eles estavam dormindo todos agarrados na hora para tentar se esquentar um pouco. Mas com a força da avalanche, ela derrubou as paredes que eles tinham feito de improviso. Vocês não têm noção, era muita neve, a avalanche era muito grande. Tanto que soterrou totalmente a fuselagem do avião. Mas é óbvio que com todo esse acidente seria impossível que não houvesse mortes. Então 8 dos sobreviventes morreram, 7 passageiros e um tripulante, restando então 20 dos 45 tripulantes iniciais do avião. Dia 24. Os sobreviventes que estavam vivos conseguiram abrir um buraco na fuselagem do avião, conseguindo sair do avião. Ou seja, por 4 dias eles ficaram encapsulados no avião soterrado. Mas por mais terrível que isso possa parecer, eles consideraram que a avalanche foi boa. Se não tivesse acontecido a avalanche, eles teriam morrido de frio, porque nesses dias fez muito mais frio que o normal, deu muitas tempestades
muitas nevascas nesse período, então o clima foi muito negativado. Eles têm certeza que se eles não tivessem embaixo da neve para amenizar a temperatura, eles teriam com certeza morrido todos de frio. Dia 30. No dia 30, então, algum deles decidiram sair caminhando para alguma direção com esperança de achar alguma coisa. Então, após um bom tempo caminhando, finalmente encontraram a cauda do avião, que continha algumas comidas e roupas, o que ajudou muito, porque eles estavam com muito frio e o frio estava começando a matar eles. Dia 34. Bom, no dia 34, que estavam feridos e fracos, com fome, acabaram falecendo. Então esse foi um dia de muitas percas, mas mesmo assim, ainda restavam sobreviventes. Dia 37. Bom, nesse dia foi um dia em que foi muito pesado. Afinal, um dos sobreviventes que se recusou a comer carne humana desde o início, ele definhou de fome até a morte. Os sobreviventes que conseguiram relatar o peso dele falaram que ele morreu com 25 quilos. Ou seja, o cara definhou de fome até o fim dele, para não consumir carne humana. Certo, então até agora sobreviveram 16 das 45 pessoas. Só que como tinha morrido mais da metade do total que eles tinham vindo, eles decidiram então subir uma montanha, para ver se eles conseguiam ter a vista de algum tipo de vilarejo, algum bosque, qualquer coisa do tipo que fugisse daquela mesmice. A montanha que eles subiram tinha 4.500 metros de altura, e eles demoraram 3 dias para subir. Então assim, uma montanha gigante de 4.500 metros, sem falar que eles estavam exaustos, com muita fome, e o ar era rarefeito, então qualquer esforço que eles faziam, eles ficavam muito cansados e exigia muito da respiração deles para conseguirem mover um passo. Por isso que eles demoraram 3 dias. Mas o que eles não esperavam é chegar ao topo da montanha e ver uma imensidão de neve. Só montanha e neve para todo lado que eles olhavam. Eles então relatam que nesse momento eles se olharam e falaram que iriam todos morrer, porque não tinha mais o que fazer, não tinha pra onde correr. Dia 60. Bom, então nessa altura eles já estavam percebendo que eles não conseguiriam sobreviver por mais muito tempo se continuassem lá. Afinal, alguma hora a carne humana ia acabar, estavam definhando, estavam ficando loucos, porque simplesmente era impossível sustentar isso. Então, 2 homens decidiram partir realmente em busca de ajuda como último ato para todo mundo sobreviver. Então, depois de 10 dias e 10 noites caminhando, enfrentando todo tipo de coisa que você pode imaginar, nevasca, fingindo de fome e tudo mais que tem de ruim a oferecer a quem enfrenta esse tipo de situação. Então, depois desses 10 dias, eles finalmente avistam uma vaca no meio do monte de capim. Então, de tanta fome, eles começaram a comer o capim junto com a vaca e comeram muito, tanto que até um deles acabou passando mal e ficando com disenteria. Então os caras estavam com tanta fome, mas tanta fome que comeram grama. Dia 70. Então, após 10 dias inteiros caminhando pela Cordilheira dos Andes, eles já tinham percorrido 75 quilômetros. Então foi nesse dia que eles finalmente avistaram um chileno do outro lado de um rio gigante, mas por causa da força do rio, o homem não conseguiu ouvir eles. Mas ele conseguiu ver e percebeu que eles estavam num estado crítico. Então ele foi para casa, no outro dia ele voltou com comida, uma pedra, caneta e papel. Ele envolveu então esse papel numa pedra e botou a caneta junto e atirou pro outro lado do rio. Então os 2 sobreviventes resolveram então escrever uma carta, e essa carta aqui que estou mostrando para vocês, ela foi mundialmente conhecida, e eles atiraram de volta essa pedra pro outro lado do rio para que o chileno conseguisse ler. Então depois de ler, o homem entrou em desespero no mesmo segundo e foi resgatar os 2 homens que estavam morrendo praticamente. Nesse ponto eles foram finalmente resgatados e conseguiram sobreviver. Mandaram também no próximo dia resgate para os outros sobreviventes que estavam na fuselagem do avião. Então vamos lá. Depois de 72 dias congelando, comendo carne humana, praticamente só isso, comendo neve para não morrer de desidratação e morrendo de frio com muitas percas, finalmente foram resgatados e sobreviveram. Assim, esse caso me deixou abismado. Eu já tinha ouvido falar dele, já tinha assistido alguns filmes, mas conforme eu fui fazendo o roteiro desse vídeo, eu acabei percebendo que o caso era muito maior do que eu imaginava. Aconteceu muitas coisas para que só dificultasse ainda mais a sobrevivência deles, mas assim, é uma história real e fascinante, ou seja, uma história fascinante, gigante e milagrosa.
Eu espero realmente que você tenha gostado do vídeo, deu um trabalho imenso para fazer. Foram 2 dias roteirizando e 3 dias editando. Então eu peço por favor que, caso você tenha gostado, apoie a nossa pequena comunidade. Se inscreva se você gosta desse tipo de história, deixe o like também. E fique à vontade para dar uma olhada no canal, sinta-se em casa para ver os próximos vídeos e ver se alguma coisa te interessa. Com certeza os próximos vídeos vão te deixar abismado também, caso você dê uma oportunidade para eles. Bom, eu agradeço desde já, muito obrigado e até mais.